Deus seja louvado. Amém. Quero desejar um bom dia aos nossos irmãos que estão online nesta segunda-feira, já começando, amanhecendo o dia, louvando a Deus. Não existe coisa melhor nesse mundo que louvar ao Senhor logo cedo, né? Reservar um tempinho, sempre reservar um tempo para Deus, se é de manhã, à tarde ou à noite, madrugada, enfim, o importante é ter essa reserva sempre para Deus, nunca deixar faltar ela. Então vamos começar a se alegrar nessa manhã, louvando ao Senhor com o hino 20, hino 20. Aleluias. Glória a Deus, o Senhor nosso pastor, Ele nos guia, né, igreja? Vamos então louvar o Senhor com mais um hino, nesta manhã, nessa segunda-feira. Diz que toda segunda-feira é tensa, não é verdade? Não vou mentir, mas quando você começa a meditar nas coisas do alto, no divino, vai trazendo calma, trazendo paz. Então, louvemos ao Senhor com o hino 121. Louve ao Senhor, meus irmãos. Louve a Deus.
Glória a Deus. Aleluia. Em breve ele voltará. Chamemos, vamos louvar o Senhor com mais um hino para orar. O hino 118.
Aleluias. Glória a Deus. Então, todos juntos, neste momento, os irmãos que estão online agora, nessa segunda-feira, apresente seu pedido, seu clamor, fale com Deus, sabe? Clame mesmo, clame. Faça que nem o profeta Elias. É o momento de clamar agora, para que o nosso Deus ouve o seu clamor, igreja. Pedidos para que Deus venha curar de todas as enfermidades, abrir porta, tribulação, que só venha salvar, enfim, muitos pedidos, muitos clamores. Então, que nesta manhã, clamamos ao nosso Deus, todos juntos agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aqui mesmo, não? Altíssimo Deus e Pai querido, Senhor, mais uma vez estamos na Tua presença, Pai. Senhor, como é bom já começar o dia, Senhor, Te glorificando, Te exaltando, Te bendizendo. Todos falam, Pai, que a segunda-feira é um dia tenso, pesado, e eu não vou discordar, Pai, porque eu não sei o que tem, mas é verdade. Mas quando começamos a Te louvar, quando o nosso primeiro pensamento é levado a Ti, Pai, quando começamos a louvar hinos e meditar na Tua santa palavra, Pai, começa a mudar as circunstâncias do dia, porque bem-aventurado é aquele, Senhor, que já começa logo pela manhã, buscando ao Senhor, falando contigo em oração, participando de um culto, Senhor, mesmo que seja online. Mais importante, Pai, é estar na Tua presença, ó Senhor, glorificando o Teu nome, clamando ao Senhor, meu Deus, Jesus, que nesta manhã, meu Deus, o Espírito Santo começa a visitar o Teu povo, começa a visitar a Tua igreja que está ali em seus lares, os Teus servos, quem sabe alguns estão no seu trabalho, então a caminho do trabalho, mas estão ali, Pai, conectados, assistindo este culto e clamando ao Deus vivo neste momento, porque, Senhor, não estamos clamando ao homem, nem uma imagem de escultura, mas estamos clamando ao Deus vivo, aquele Deus que quando o apóstolo Paulo estava ali na Grécia, Pai, e tinha ali, meu Senhor, vários monumentos, ele andando e olha e havia um monumento que dizia ao Deus invisível. Era o Deus vivo, o Todo-Poderoso, o Deus que os olhos não podem ver hoje, o Deus que ninguém pode apalpar, um pedaço de pedra, ninguém fica ali adorando, não, Pai, mas é o Deus Santo que nós sentimos Ele, que nós estamos clamando, que está neste momento atento ao nosso clamor, que está ouvindo a oração da Tua igreja. Ô Espírito Santo, vai ao encontro daquele que está enfermo, Senhor, vai daquele que está ali, Senhor, quem sabe entubado, Senhor, vai ao encontro daqueles que estão passando por essa adversidade, desse Covid, ainda dessa pandemia, é criança, Pai, sendo internada, é adulto, adolescente, é o idoso, uns, Pai, quantos foram internados já não voltaram mais, partiram desta vida, e outros pela Tua misericórdia, Pai, ainda eu creio que se voltar, porque o Senhor tem um plano ainda na vida dessa pessoa, há um propósito ainda debaixo do céu sobre essas vidas que retornaram dessa enfermidade. Então, meu Senhor, que nesta manhã, que o Teu propósito ainda continue, Pai, que o Teu propósito ainda continue, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, vai visitando aquele que precisa de uma cura, Senhor, aquele que já está desenganado pela medicina, Pai, vai ao encontro dele agora, eu te peço, aquele, Senhor, que foi diagnosticado com câncer, Senhor, mas o Senhor é poderoso nesta manhã para, Senhor, repreender toda a enfermidade, trazer a cura, meu Pai, sobre ele, trazer o Teu bálsamo sobre aquele que está triste, abatido, alegra ele nesta manhã, Senhor. Pai, também vai abrindo porta para aquele que está desempregado, Senhor, vai prosperando o caminho dos Teus servos e das Tuas servas nesta manhã, nesta segunda-feira, vai abrindo porta onde não tem porta,
Meu Deus amado e Pai querido, Senhor Todo-Poderoso, Pai, entra com a Tua providência, Senhor, porque Tu és fiel, Tu és santo, Pai. Ó Espírito Santo de Deus, maravilhoso é o Senhor, que conhece, meu Pai, que conhece, Senhor, a estrutura do homem, sabe até aonde o homem pode chegar, até onde o homem pode ir, Senhor. Mas, Senhor, tenha misericórdia dos teus servos nesta manhã. Vai ao encontro, sim, da tua igreja. Vai visitando o lar dos teus servos, meu Pai, das tuas servas. Eles estão clamando ao Senhor agora, porque eles creem, Senhor, na tua resposta. Eles creem na tua providência, Espírito Santo de Deus, o Deus, Senhor, de toda a terra. Ah, Senhor, entra com a tua providência, Pai. Entra com a tua providência nesta manhã, guardando o teu povo de toda iniquidade, livrando o teu povo dos laços do adversário, do inimigo da nossa alma. Vai guardando o teu povo, meu Pai. Vai visitando aquele que está passando por tribulação. Senhor, visita ele neste momento, coloca ele, meu Pai, em paz. Aquele, meu Pai, que está ali, ó, pedindo salvação para algum familiar, um parente, um amigo, quem sabe apresentando o Pai ali nas tuas mãos, a mãe, um filho, uma filha, um irmão, um primo, um tio, um avô. Ô Espírito Santo de Deus, visita nesta manhã. Senhor, vai estendendo as tuas mãos santas, o teu braço, socorre o teu povo, vai salvando, Pai, que ele precisa de salvação. Só aquele lar, meu Pai, que está ali em pé de guerra, está em intriga. Deus, repreende esse espírito maligno nesta manhã, vai repreendendo, meu Deus, vai dando paz ao teu povo para a honra e a glória do teu santo nome. Que o Senhor é bendito, meu Pai, para todo sempre. Por isso nós pedimos, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, meu Pai. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Aleluias. Vamos aos recados nesta manhã. Cultos presenciais aos domingos, às 10 da manhã e às 18h30. Às terças-feiras, às 14 horas. Quarta-feira. Ô Bruno, as quarta-feiras continuam ainda nas 20 horas, né? É que colocaram aqui, arriscaram e colocaram às 16. Não, o sábado está arriscado também. Mas continua, né? Então tá bom. Povo de Deus que está aí, ó. Às quartas-feiras, às 20 horas, cultos presenciais. Sábado, às 10 da manhã, culto com as irmãs. Isso, culto presencial com as irmãs que atendem nesse horário. Venha família, participe, é muito bom. Enche essa casa aqui do Senhor, glorifique o teu Deus. E sábado, culto de jovens, vai passar agora a ser às 16 horas. Né? Foi conversado, fica melhor para o seu filho, a sua filha, que vem para, em vez de chegar aqui 8 horas, é um horário para quem mora perto, tudo bem, mas alguns moram longe, então é bom evitar, é bom o crente ser vigilante, né, nessa terra. Então chegar em casa 10, 11 horas da noite, dependendo do lugar, é perigoso, então às 16 horas um ótimo horário. Vão estar aqui louvando ao Senhor, depois se confraterniza, tem um lanche, aí pode ir para casa sossegado ainda, não anoitecendo, tá bom? E os nossos cultos online, de segunda a sábado, às 10, às 14 e às 20 horas. E aos domingos, às 10 da manhã, às 14 e às 18h30. E no próximo domingo, dia 4, haverá unção a partir das 10 da manhã às 18h30. E terça-feira, também no dia 7, também haverá unção também. Oração. Todas as segundas-feiras haverá oração aqui a partir das 19 horas.
Sim, haverá oração a partir das 19 horas. Participem da oração, porque a igreja, quando clama, há poder de Deus, viu? Há poder de Deus. Quando a igreja clama, Deus derrama do seu poder, ele se manifesta na sua igreja. E aulas de músicas, todos os domingos, às 8 horas da manhã. Está uma bênção. Venha participar, aulas gratuitas, todos os domingos, às 8 horas. E ensaio da orquestra também, próximo domingo, dia 4, às 16 horas. Haverá um ensaio, então os músicos aí que querem participar, estejam um pouquinho longe, está aí um recado. Dia 4 de setembro, às 16 horas, haverá um culto, um ensaio com a orquestra. E também tem a mesa do amor. Participem, traz o seu alimento não perecível, produtos de higiene pessoal também, se possível. Tudo aquilo, igreja, que vocês contribuem na obra do Senhor, com certeza é para a obra de Deus. Vai socorrer alguém, com muita certeza, alguém que está precisando, alguma família que precisa, tá certo? Então, ajude, aquilo que Deus põe no teu coração, faça. Também tem a loja do Fundo Bíblico, é loja.ccacristã.org.br. Também aproveitando, quero manifestar aqui sobre o bairro do Limão, onde estaremos ali eu e o irmão Saulo, atendendo aquela obra, e daqui um mês nós estamos dizendo que a igreja ela vai passar por uma pintura, está final da reforma, já está no final, pintura, arrumar mais algumas coisas lá, e eu creio que dentro de um mês a igreja estará sendo reinaugurada para a glória de Deus. E os irmãos que moram ali na Zona Norte, Centro também, e quem sabe ali, os bairros vizinhos ali da Zona Oeste também, tipo Vila Clarice, Pirituba, ali, tudo próximo àquela regiãozinha ali, vocês, irmãos, que sentirem de Deus, fiquem ali, visite, glorifiquem o Senhor naquela igreja ali no bairro do Limão, tá certo? E aqueles que sentirem do Senhor, de ajudar ali na reforma, na limpeza, tudo, para deixar ela pronta para a inauguração, procure eu ou o irmão Saulo, chame no zap, ou até mesmo o irmão Rodrigo também, para combinar um sábado, Sábado seria um dia perfeito, sábado, perfeito, para todos estarmos ali, tá bom? Mais algum recado? Só. Aleluia. Então, louvemos o Senhor com mais um hino para a palavra. Vamos cantar o hino 128.
Glória a Deus. Aleluia. Vamos ler a palavra de Deus no Evangelho segundo escolheu Mateus, escreveu Mateus. Escolher não, Mateus escreveu. Aleluias. Que diz assim, ó, capítulo 7 de Mateus. E o versículo 7 ao 12. Que diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, ele encontra, e ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que estás no céu, dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Amém. Glória a Deus. Meus queridos irmãos que estão online neste momento, estão aí nos seus lares, ou quem sabe no seu trabalho, enfim. O nosso Deus, ele se revelou de uma maneira tão grande para a humanidade, antes do Novo Testamento, ou seja, da nova aliança, que foi feita através de Jesus, do seu sangue, que momentos mais depois, na frente, ele revela isso, né? Próximo da Santa Ceia, da primeira ceia que ele institui. Mas antes disso, da vinda do Senhor, do Messias, Deus olhava sempre para o homem, Deus sempre procurando um coração, né? Que aquela geração que saiu ali da arca, eu vou buscar lá no fundo, lá, só para os irmãos entenderem mais ou menos. Deus guardou aquela família, a única geração que sobrou. A única família daquela geração perversa, que estava fazendo coisas absurdas na terra. Era sacrifício humano. A Bíblia diz que a maldade deles era tão grande, que diz que o Senhor, ele olhou assim, e se entristeceu muito pelo homem. E Deus decide, falou assim, vou exterminar toda a carne, porque é muita maldade entre eles. Aí Deus vai lá, conserva Noé. Deus conserva Noé, chama Noé no particular, fala, Noé, através de você vai ainda salvar um pouco dessa humanidade, porque eu tenho visto em você integridade, justiça ainda. Não é à toa que teu nome é consolação, aquele que nos consolará acerca dessas coisas. Então Noé ouve, ele entende o chamado. Já pensou, já parou para pensar, igreja? Diante de uma geração tão difícil, somente você, só você,
né? Noé apenas falou assim, tudo bem, Senhor, vou lá, vou fazer. E o autor aos Hebreus diz que Noé pregou ainda para aquela geração. Imagina que muitos não, com certeza todos, muitos não, vou corrigir aqui, todos que ele pregava, que ele anunciava, que se arrependesse ao Deus vivo, zombavam dele, escarneciam. Porque se alguém tivesse crido nele, tinham falado, Noé, eu e minha família vamos entrar nessa arca aí também, porque nós cremos nesse Deus que está falando aí, é verdade, ó. É o Deus vivo que fez os céus e a terra, e criou o homem, criou os animais. E ninguém mais está dando atenção. Não, eu creio sim, com certeza. E não houve ninguém que cresce na sua pregação. E o próprio Jesus também diz que, assim como foi no tempo de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem, porque muitos davam em casamento, bebiam, ligavam para somente as suas coisas, seus afazeres. E igreja, e aquela geração, aquela única família que entrou na arca, que Deus salvou pela sua misericórdia, que olhou para um homem e viu nele integridade e justiça, e viu os filhos ali que ainda eram ainda disciplinados ainda, embora já não eram adultos, porque suas esposas também foram juntas, estavam ali juntas com eles. E depois aquela geração, os seus netos, os filhos os filhos dos filhos de Noé, ou seja, seus netos, começou a crescer, veio outra geração, veio outra geração, veio outra geração, veio outra geração, veio outra geração. Chegou um ponto que o povo já não lembrava mais de Deus de novo. Novamente o povo não lembrava mais de Deus. Nações ali que se estabeleceram ali, aí tem aquele período ali da confusão dos idiomas, que o homem ali queria, Deus fala assim para o homem, crescei e multiplicai-vos e espalhai sobre a terra. Ninguém estava mais ouvindo o mandamento de Deus. Aí um homem só queria reunir todos debaixo do seu poder. Fizeram uma torre chamada Torre de Babel. A Bíblia nos fala que Deus, a Trindade se reúne e fala assim, ei, desçamos lá e vejamos o que eles fazem. Deus já sabia, Deus só queria, ver observar o homem de perto. E o Senhor viu e falou assim, o que eles estão fazendo, nada vai impedir eles. E o Senhor ali, aí o Senhor fala novamente ali com a Trindade. Confundamos a sua língua, que haja idiomas diferentes. Aí começou. Aí a Bíblia diz que um grupo que falava um certo idioma foi para lá, um foi para cá, aí foram formando, as nações. Foi necessário. E mesmo assim o homem não dava glória a Deus. Teve que passar ainda outra geração, para Deus encontrar um homem, já numa certa idade, não era um garotão ainda, mas numa certa idade, chamado Abraão. Deus tem que ter um encontro com alguém. Ei, igreja, você está preparado para ter um encontro com Deus? Você tem que se preparar. Então se prepare hoje. Quem sabe hoje, meu Deus, Ele vem para você, Ele vem para mim. Então se prepare. Porque toda aquela geração já não ligava mais para Deus, estavam todos perdidos novamente. Ou seja, os babilônios chegaram até a criar uma história, um mito, eu até esqueci o nome do personagem, muito conhecido, que ele sobreviveu num naufrágio, um grande dilúvio. Olha só, eles até fizeram uma historinha paralela, porque já não acreditavam mais. A história oral, que antes era passada, a história era passada oralmente, já foi se desfazendo, ninguém já não cria mais no Deus Salvador, no Deus que salvou Noé e a sua família numa arca, que trouxe vida novamente, ali guardou, já não estava mais crendo. E hoje, meu irmão, você está crendo no Deus vivo, mesmo diante de um mundo desse, um mundo que está aí, seduzindo, pessoas se afastando do caminho de Deus, pessoas largando as coisas de Deus. Ainda que olhe para o outro e fale assim, olha, eu não quero ir naquela igreja mais, porque eu ouvi dizer que aquela pessoa de lá é complicado. Falei, não olhe para o homem. O homem
cai. A Bíblia diz que o justo ele pode cair 7 vezes, mas o Senhor levanta ele de todas as suas quedas. Oh, glória a Deus. Então, meu irmão, fique firme. Irmã, fique firme. Servos de Deus, fique firme. Mas agora vem. Aí Deus encontra Abraão. Mas aí vem a plenitude dos tempos. Deus faz um pacto ali com Abraão. Não, agora a plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos é depois. É o que eu tentei ultrapassar aqui. Faz um pacto ali com Abraão. Uma aliança. E através de Abraão, da sua semente, Deus vai eleger, que é lá na frente, de uma tribo chamada Judá, um dos filhos de Jacó. Já havia uma profecia, o próprio Jacó orando, dando a bênção do conselho também sobre ele, bênçãos proféticas. Jacó profetiza que da tribo de Judá nasceria o Messias, o legislador dessa tribo viria e governaria. E seus irmãos te louvarão, ó Judá, ele fala. E passa, aí vem Moisés, traz as tábuas da lei, os 10 mandamentos, e se estende, passa o tempo. O povo começa a brincar de novo. Mas aí vem a plenitude dos tempos. Vou pular tudo isso aí, vou resumir tudo. E vem a época. Plenitude dos tempos, Império Romano dominando a terra, tudo preparado, estradas, tudo, países ali tudo unidos por um grande império, e nasce quem? O Salvador, o Messias, estava profetizado, mas o inimigo ainda não dava por vencido, porque o profeta já tinha profetizado, que em Ramá se ouvia um choro, era Raquel chorando seus filhos e não queria ser consolada. Foi quando o rei Herodes, o rei Herodes se levanta, quando ele soube que o menino Jesus tinha nascido naquele dia, ele revoltado, ele se sentiu enganado por aqueles homens lá do Oriente, e falou assim, olha, pelo tempo aí, aproximadamente 2 anos, matem todas as crianças de 2 anos abaixo, mate todos, que a fúria do inimigo era muito grande. Igreja, fique em paz, ainda que a fúria do inimigo seja muito furiosa contra ti. Não fique pensando que o meu Deus está te abandonando, porque o meu Deus é contigo nessa terra, por onde quer que você fores. Ainda que se passasse pelas águas, você não se afogará. Ainda que passasse pela chama, ela não arderá em ti, porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso. Fique em paz nessa manhã. Aí vem a bondade de Deus. Jesus fala, tudo que vos pedi, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrarei, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede, ele recebe, e o que busca, ele encontra, e ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, e lhe dará uma pedra? Ele ainda fala no versículo 11, olha só a autoridade do Senhor e a certeza, creia nessa palavra. Versículo 11, se vós, pois sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará bens àquele que vos pedem. Irmão, você está clamando há quanto tempo? O irmão Cosmo, faz 1 ano que eu estou clamando por uma bênção. Não, o outro fala, não, irmão Cosmo, faz 5 anos. Não, irmão Cosmo, faz 10, faz 15. Não recebeu ainda não? Porque ainda não está no tempo. Mas continua clamando, porque ele diz aqui, se o homem, o ser humano, que ele é mau, é maligno, a natureza pecaminosa dele, se ele se preocupa em dar as coisas para o seu filho, quando ele lhe pede, quanto mais o Pai do céu, igreja. Você acha que ele vai te abandonar o teu clamor? Você ainda não chegou, fique tranquilo, porque o tempo de todas as coisas vai chegar. Quando foi o tempo de enviar o Messias, passou quantos anos? Mais de 2000 anos. Mas não estou falando que vai acontecer na tua vida, fique em paz, fique em paz. Mas quando chegou o tempo, a plenitude dos tempos, o Senhor enviou o seu Filho, Jesus, para salvar a humanidade. E aqui ele dá uma receita, pedi e dar-se-vos-á. Buscais e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, ele recebe. Então, igreja, você está pedindo? Você está pedindo, meu irmão? Então, você vai receber. Você está batendo na porta do Senhor? Uma hora ela vai se abrir. Você está procurando? Você está buscando
as coisas de Deus, você está buscando, uma hora você vai encontrar, em um certo momento Deus vai se revelar para você, e quem sabe é hoje que o meu Deus se revela para você nesta manhã, dizendo, pede que o meu Senhor dá a você, busca que você vai encontrar, e bate na porta, que vai ter um momento que ela vai saber para você, mas continua buscando. Isso aqui é o anelo da oração, é quando o crente ali, ele dobra seu joelho, ele pode estar no seu trabalho, ele está ali trabalhando, mas ele está ali, o pensamento conectado no Senhor, ele está falando, Senhor, lembra-te do teu servo, Senhor, lembra-te da tua serva, lembra daquele propósito que eu fiz contigo, porque o meu Deus, ele honra propósito, irmãos. Tem um propósito com Deus, continue clamando. Se você fez um propósito, Senhor, eu vou ficar orando numa campanha durante tantos meses, tantos horários, eu vou fazer que nem Daniel, orar 3 vezes ao dia, naqueles horários ali certinho. Eu posso não estar em casa, eu posso estar na rua, mas quando der aquele horário, eu vou ali, Senhor, estou aqui, estou clamando. Você pode estar em um transporte coletivo, Senhor, lembra-te de mim. Irmãos, igreja, continue clamando ao Senhor, porque com certeza, se Ele promete aqui, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, e batei e abri-se-vos-á. O teu pedido será respondido. O que você busca, você vai encontrar. E na porta do Senhor que você bate, vai ter um momento que ela vai se abrir. Não é a palavra do irmão Cosmo, não é minha filosofia, não é uma palavra de autoajuda, mas nesta manhã é o meu Deus que fala contigo. O meu Deus está dizendo para você, busca, continua buscando. Tá? Não há nada, a Bíblia diz que o que é impossível aos homens é possível a Deus. Então continue clamando, continue. Eu estou orando, continua orando. Eu estou jejuando, continua jejuando. Então eu vou orar mais, então ora. Busca, se apressa, porque é assim, olha só que o Senhor me traz aqui a memória. Quando Jesus, antes dele subir ao céu, ele reúne seus discípulos novamente e fala assim, olha, não vos ausentais de Jerusalém, mas esperai do alto a promessa que meu Pai tem falado, que vai enviar o outro Consolador. Então não vos ausentai de Jerusalém. Ou seja, irmão, fica na bênção, fica ali, fica aguardando a bênção, fica em Jerusalém, aguarda a bênção. A Bíblia diz que quando ele estava ali, todo dia eles iam para o cenáculo, todo dia, clamando, Senhor, envia a tua promessa, Senhor, envia a tua promessa do Consolador. Eu acredito que eles não faziam ideia do que seria essa promessa, eles não tinham noção do que ia acontecer com esse negócio. Eles sabiam que tinha uma promessa do Consolador. Aqui ele falou assim, eu não vos deixarei órfão, eu vou para o Pai, mas o Senhor, eu pedirei ao Pai, e Ele enviará outro Consolador. Ou seja, Ele não estava deixando ninguém sozinho. Você não está só, igreja. Irmãos, vocês não estão só. Continue clamando. E a Bíblia diz que ele estava ali todo dia indo no cenáculo, clamando, Senhor, envia o Consolador, Senhor, envia o Consolador. Eu acho que teve um momento que eles estavam ali, a Bíblia diz que eles estavam sentados. Já teve pessoas que dizem que eles estavam de joelhos, não, eles estavam sentados. Eu não sei se eles estavam ali meditando, eu não sei se eles cansaram um pouco, mas a Bíblia diz que eles estavam todos assentados. E de repente, um vento impetuoso entrou naquele ambiente, no cenáculo. O vento impetuoso fez barulho. E foram vistas por ele línguas repartidas de fogo, e desceu sobre cada um deles. E a Bíblia diz que todos, não foi 3, foi só 4, na Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Eles não tinham ideia do que ia acontecer naquele dia. Se talvez, igreja, você não tem ideia do que Deus vai fazer na tua vida. Então, nesta manhã, continua pedindo. Não chegou ainda? Continua clamando. Porque o Senhor aqui, Ele te dá o Senhor, Ele justifica a fé, aquele que busca a Deus. Olha o que Ele fala. No versículo 11, se vós, por sendo maus, sabeis ainda dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens ao que lhe pedirem.
Então continua pedindo, continua clamando, jejua, ora. Se você está orando 3 vezes ao dia, ora 4, se for possível, mas intensifica a tua oração e fique na posição, fique na brecha. Talvez você fale assim, eu não sei como que meu Deus vai fazer, realmente, mas meu Deus vai fazer. Se você está clamando, fique, aguarde a providência e a resposta de Deus. Deus seja louvado. Amém. Juntos vamos agradecer ao Senhor em oração neste momento. Senhor nosso Deus e Pai querido e Pai amado, Senhor, nesta manhã quero te agradecer mais uma vez por estarmos aqui reunidos na Tua presença. A Tua igreja, Pai, ainda que Senhor, estamos assim afastados um do outro, mas estão ali nos seus lares. É como se estivéssemos aqui um pertinho do outro pela Tua palavra, pela Tua presença, que faz isso, meu Deus. Senhor, então nesta manhã, eu sei que o Senhor nunca despediu o Teu povo em paz, e hoje não foi diferente. O Senhor enviou a Tua santa palavra para falar com a Tua igreja, para falar com o Teu povo. Senhor, venha confirmar, Senhor, o clamor nesta manhã. Senhor, venha confirmar, Senhor, as Tuas promessas, o Teu propósito na vida do Teu povo, na vida da Tua igreja. Ah, Espírito Santo de Deus, continua falando com o Teu povo, meu Pai. Continua falando com a Tua igreja, porque o Senhor é fiel, porque Tu és santo e verdadeiro. Ah, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, continua falando com o Teu povo, meu Deus, porque Tu és fiel, porque Tu és santo e verdadeiro. Pai, despede o Teu povo na Tua santa paz. Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com mais um hino. Eu falei dos dados bancários? Não, né? Não precisa? Então tá bom. Vamos louvar o Senhor com mais um hino para nos despedirmos nesta manhã. O hino 410. Glória a Deus.
Nessa manhã foi uma bênção estarmos aqui reunidos, vocês aí nos lares de vocês, eu aqui, esse culto transmitido, Deus sendo adorado, louvado, a sua majestade engrandecida. Quero orar por todos aqui, finalizando esse culto em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, Pai, abençoa teus filhos e as tuas filhas que estão nos seus lares, ou quem sabe no seu trabalho, que participaram desse culto online, Pai. Sim, Jesus, visitando o lar de cada um, visitando, Senhor, a sua vida, a sua família, os seus pedidos, os seus clamores. Senhor, visita cada um deles. Que o Pai nosso que estás no céu, e santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, e o pão nosso de cada dia que nos dá hoje, não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal, porque teu é o reino, o poder e a majestade para todos sempre, e todos digam amém. Que o amor de Deus e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e a consolação e a comunhão do Espírito Santo esteja com essa igreja não só hoje, mas para todos sempre, e todos digam amém.